Voltar a falar de assuntos internacionais, nesta terça-feira tem um marco histórico também, que daqui muitos anos a gente vai continuar estudando nas escolas, nas faculdades, que é de uma grande guerra contemporânea. 4 anos do início da guerra entre Ucrânia e Rússia. E nessa segunda, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o líder russo Vladimir Putin já teria iniciado uma terceira guerra mundial. Para a gente tratar sobre esse assunto, a gente chamou o nosso internacionalista Hugo Tomazetti para trazer detalhes sobre tudo isso. Professor, a gente pode talvez já entender ou a gente vai precisar de um espaço de tempo, aí, de uma distância, para estudar nos livros de história daqui a um tempo que essa é uma terceira guerra mundial, como o Volodymyr Zelensky falou? Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia ao Acorda Metrópolis. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava em Sevilha, dia 24 de fevereiro de 2022, e foram 12 horas de cobertura tentando entender esse movimento militar que foi feito por Vladimir Putin naquele momento invadindo a Ucrânia, que inclusive chamava-se de operação militar e não de guerra. É algo lamacento que pegou a Europa de surpresa, pegou os Estados Unidos de surpresa, e mostrou novamente as garras do poder russo e da necessidade do poder russo de manter a sua área de influência e de, por meios geopolíticos, tentar frear aquilo que é a construção de uma Europa unida, uma Europa federativa, a União Europeia em si. A gente vai precisar de espaço e sempre é necessário espaço e distanciamento histórico para analisar se aquilo era ou não, se é ou não a Terceira Guerra Mundial. A gente ainda não tem a implicação de outras potências de forma mais pujante, de forma mais contundente. Nós temos aí os Estados Unidos que, desde a era de Joe Biden, tentou frear, ajudando a Ucrânia, enviando dinheiro, materiais bélicos, reforçando a segurança ali, mas com uma amarra. A Ucrânia não faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. E uma das reivindicações de Vladimir Putin é que a Ucrânia não entre na OTAN, não faça parte dessa aliança militar que envolve Estados Unidos, envolve grande parte da Europa, inclusive Turquia e outros países que fazem um cordão, como se fosse um cordão sanitário, ao poder russo. É um resquício da União Soviética, ou seja, nós estamos falando aqui de fatos históricos. Inclusive, nesses 4 anos se ventilou muito se isso se tratava de uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.0, mas nós precisamos desse distanciamento histórico para avaliar. Fato é, a Rússia invadiu o território ucraniano, perpetrou uma série de atrocidades no território ucraniano e não esperava que a resposta ucraniana fosse tão potente. A gente se lembra lá em 2022 que essa intervenção militar, essa ação militar da Rússia estava planejada para durar 2, 3 semanas, tomar Kiev, derrubar o governo e, quem sabe, até anexar a Ucrânia à Federação Russa. Porque, no final das contas, é esse o desejo de Vladimir Putin e é um desejo que as pessoas podem, inclusive, procurar nas plataformas de streaming. Existem vários documentários que contam a história de Vladimir Putin, os resquícios daquele ex-agente da KGB que foi educado durante a Guerra Fria e que consegue e que enxerga o mundo a partir dessa ótica binária do Ocidente contra o Império Russo, nesse caso, né, Nath? O Hugo, esse eu acho que é dos pontos principais aqui da gente fazer esse resumão, né, esse catadão desses 4 anos, que é por que demora tanto, por que se prolonga tanto essa guerra, né? Você já trouxe alguns desses elementos, né? O Putin se surpreendendo com a resistência do Zelensky, né? E claro, do seu país, do seu exército. Eu queria que você trouxesse mais informações sobre isso. Por que está demorando tanto para essa guerra acabar? E por que a gente também não tem muito aí no horizonte o fim dela, né? Ela pode realmente continuar durando por bastante tempo. Nath, lá em 2022 eu soltei uma frase que ela continua valendo. A gente sabe quando uma guerra começa, mas não sabe quando ela termina. Por quê? Porque envolvem vários atores, interesses e quase sempre abrir mão de alguma coisa, ou de poder, ou de território, ou de minerais. E é o que ocorre nesse momento com a Ucrânia. A Ucrânia aqui está numa sinuca de bico, porque
ela, para garantir o apoio dos Estados Unidos no pleito de se manter como um Estado nacional unificado, como é hoje, sem perder nenhum território, teria que abrir mão de várias coisas ou de conceder várias coisas para os Estados Unidos. Donald Trump deixou isso muito claro quando colocou na agenda a exploração de minerais raros, de terras raras e de outras riquezas do território ucraniano a título de pagamento daquilo que foi o dispêndio financeiro dos Estados Unidos em defender a Ucrânia. Por outro lado, a gente tem as demandas russas que podem ser dadas como legítimas ou ilegítimas. Eu opino que são ilegítimas porque se trata da tomada de território, e isso começou com a Guerra da Crimeia, lá em 2014, salvo melhor juízo da data. Me perdoem, é terça-feira, 24 de fevereiro, eu não estou bom de data hoje. A gente teve aquela tomada do território da Crimeia pela Rússia e o mundo ficou completamente estupefato, sem saber o que fazer. E assim ficou. Logo em seguida veio essa ação militar em 2022 que tomou vários territórios da parte leste da Rússia, da Ucrânia, que fazem fronteira com a Rússia. E isso é reivindicado por Vladimir Putin como sendo território russo, inclusive emitindo passaporte para as pessoas, fazendo com que se gere uma sensação de pertencimento ao território russo. Para que a guerra acabe, a Ucrânia tem as suas demandas, que a Rússia deixe completamente o território que foi ocupado, e a Rússia, para que a guerra acabe, pede para que a Ucrânia reconheça que esses territórios que foram tomados são parte do território da Federação Russa. Daí o impasse. Chegar em um ponto de equilíbrio entre o que cada um deles quer é algo completamente complicado. Enquanto isso, nem o cessar-fogo sai do papel. O que é um cessar-fogo, para quem está acompanhando o Acordo da Metrópolis possa entender? É a anulação das hostilidades. Eu não te jogo bomba, você não me joga bomba, a guerra continua, mas a gente vai sentar para conversar. Isso não aconteceu. As conversas acontecem, essa segunda roda de conversas agora na Suíça, durante a semana passada e essa semana, mas os ataques continuam, tanto de uma parte quanto de outra. A Ucrânia se defendendo e a Rússia tentando avançar em territórios. É um lamaçal que arrastou a Europa para dentro desse lamaçal, porque inclusive despertou algo que estava muito parado dentro do próprio continente europeu, que era a necessidade, a sensação de que é necessário fazer uma defesa ou manter defesas a postos contra a Federação Russa, contra a Rússia. Porque os Estados Unidos, agora na era Trump, também já disseram, olha só, a gente não vai ficar molhando muito as mãos para ajudar vocês, não. Se a coisa degringolar, vocês vão ter que se virar sozinhos. É uma situação geopolítica muito complicada que pegou várias pessoas de surpresa, os governos europeus, o governo ucraniano, apesar da própria Ucrânia estar dizendo desde 2014, com as interferências de Vladimir Putin nas eleições, com o envenenamento de um dos candidatos naquele momento, tudo isso fez com que os alarmes tivessem que soar antes. Mas o próprio contexto mundial entre 2014 e 2022 não favoreceu essa perspectiva de que era necessário ter mais defesas contra a Rússia. E a gente chegou no que chegou. Estamos numa terceira guerra mundial? Não posso afirmar isso ainda. A gente vai ter que esperar o tempo passar e ver quais são as implicações de China, de Índia, do próprio continente europeu, de outras potências nucleares ou não, para saber se essa guerra é o início de uma terceira guerra mundial. Hugo, muitas vezes o que termina uma guerra também é o cansaço, né, das populações, é a destruição desses países. Queria que então, para a gente ir encerrando, dava para a gente ficar conversando aqui por muito tempo sobre essa questão, mas nesse resumão, como que estão os países, né? Depois desses 4 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia, como está a Rússia, a economia da Rússia, como está a opinião pública na Rússia em relação à guerra e o mesmo também em relação à Ucrânia, ou até mesmo o que mudou nesses países ao longo desses 4 anos? Para a gente entender, Nath, é muito interessante isso que você me pergunta. O que faz uma guerra também acabar é o cansaço da população que se volta contra o seu governo,
derroca esse governo e acaba fazendo com que outro governo entre e termine o conflito, ou o conflito acabe por inanição por conta da fadiga governamental. No caso da Ucrânia, isso foi utilizado por Volodymyr Zelensky para poder criar uma união nacional em torno da sua própria imagem para defender o Estado ucraniano. E no caso da Rússia, Vladimir Putin também usou a mesma coisa. Só que aí nós temos, por um lado, alguns aspectos econômicos que esses 4 anos de guerra arrastada fazem com que os países sofram economicamente com isso e a própria população sofra, porque o país deixa de ter uma economia normal, entre aspas, e passa a ter uma economia de guerra. Toda a economia é voltada para a sustentação da guerra. Já existem sinais de fadiga, inclusive dentro da Rússia, desse modelo da guerra, porque a guerra custa muito caro, faz com que a Rússia tenha uma série de sanções internacionais que, vez ou outra, são burladas, mas que os próprios empresários russos... E lembrando, a Rússia não é uma economia capitalista liberal como a gente conhece em toda regra. É uma economia muito oligárquica, ligada ao Estado, que tem uma demanda muito grande e uma concentração de renda absurda. E sempre quando tem uma concentração de renda muito absurda, quem sofre mais são os mais pobres. Só que a própria população e a classe dominante, a elite russa, também está se cansando da guerra. Está se cansando, e Vladimir Putin não pode abrir mão dela porque ele perderia poder. E lembrando que Vladimir Putin já tem mais de 10 anos no poder na Rússia, isso vem lá de 99, com um período em que ele foi primeiro-ministro e depois presidente, mas que são muitos anos, ou seja, mais de 25 anos de poder. E isso, para poder fazer com que isso deixe de existir, custa muito. A gente pode até fazer um paralelo aqui com o que é o Irã. O Irã também tem esse problema em que a fadiga econômica pode fazer com que haja uma derrocada do governo, mas não sem violência e não sem sofrimento. Na Ucrânia, o sofrimento é muito mais econômico por conta da dependência do gás, do carvão, dos cereais, e sempre a Rússia ataca muito mais na época do inverno, porque a Ucrânia, convenhamos, faz muito frio e a população sofre muito. O ponto que você trouxe sobre Estados Unidos é também sempre importante da gente ressaltar, de Estados Unidos não, né, de Irã, mas é porque daí eu lembro de Estados Unidos ali muito envolvido com a questão do Irã diretamente. É quem está no meio de toda, né? Exatamente. Os Estados Unidos estão no meio de tudo, né? É o bode no meio da sala. Exatamente. E com a Ucrânia e a Rússia, o tempo todo o Trump também, principalmente, né, assim que ele começa o seu segundo mandato, começa a fazer as taxações também para negociar, quer mandar o reforço bélico ou não, ele entra ali também, mas muito claro pensando no seu país, né, na questão principalmente comercial aí, e focando mais na Rússia, claro, do que na Ucrânia, né, Hugo? Natália, com relação a Donald Trump, a gente tem uma sensação muito curiosa, porque Donald Trump olha só para o seu próprio umbigo. E o que sobra, ele olha para os Estados Unidos. E Trump tem uma admiração absurda pela figura de Vladimir Putin. Ele tem aí um problema paradoxal, que é ajudar a Ucrânia, porque ela é o representante da esfera ocidental, do mundo europeu, daquilo que é anti-Rússia nessa guerra, e tem uma admiração pelo ditador Vladimir Putin, pelo autocrata Vladimir Putin. É não saber como lidar, ou seja, como é que eu posso ajudar aquele que eu tenho admiração? É meio complicado numa situação de conflito, mas é o que a gente vive nesse momento. Vai ficar muito complicado para os historiadores e para os internacionalistas daqui 10, 15 anos ter que explicar isso. Espero não ter que ser eu, mas enfim, é uma coisa bem complicada. Exatamente. Hugo Tomazetti, que estava aqui, nosso internacionalista, falando um pouco desse aniversário de guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, hoje 4 anos desse conflito que deve se estender ainda por bastante tempo. Obrigada, viu, Hugo? É sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima.